esse mês nós viemos construindo sobre como será 2026. Como será 2026? Eu acredito que Deus tem muita coisa para fazer. Tenho convicção disso. E talvez você possa achar que, pastor, mas o senhor já falou isso em 2025? O senhor já falou isso em 2024? E qual é a diferença do que vai acontecer em 2026? O que eu posso agregar na minha fé para que 2026 seja um ano melhor do que foi 2025? Foi simples. A resposta é muito simples. Pequenos ajustes. Alguns ajustes que são fundamentais e necessários para que coisas poderosas possam acontecer. Na primeira semana de janeiro, nós falamos sobre o poder de não limitar a Deus. Porque um dos maiores entraves da bênção de Deus ao acompanhar o ser humano é ele mesmo, o homem não acreditar que Deus é capaz de fazer. Salmo capítulo 78 diz: poderá o homem limitar a Deus? Sim, poderá. Quando eu coloco Deus do tamanho menor do que ele verdadeiramente é. Quando Deus é menor do que as minhas expectativas e a força do meu braço. Quando eu não coloco Deus no lugar de centralidade na minha vida. Quando eu conto apenas com a força do meu braço, eu posso limitar a Deus. E só isso tem o poder de travar toda a bênção de Deus alcançar a minha vida. Porque existem pessoas que, se forem abençoadas, a glória da bênção não vai ser de Deus, vai ser dela. Então existem pessoas que não conseguem ser abençoadas, não conseguem avançar, porque ainda não entenderam que a centralidade da sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, dissesse para ele assim: se Deus te abençoar e cumprir todas as promessas na sua vida, todas, já dá um sorriso, se ele cumprir todas na sua vida, no fim de tudo concluído, de quem vai ser a glória? Porque existem pessoas que vão dizer: eu consegui. A gente até canta, né? Quem te viu passar na prova. Eu não vou falar isso que vai dar BO na internet, então é melhor ficar quieto. Mas a gente até canta essas coisas. A segunda forma de não viver um ano sobrenatural é deixando a nossa casa desarrumada. Semana passada, a mensagem foi: ponha a sua casa em ordem. E às vezes a gente pensa: pastor, bom, minha casa em ordem é organizar minha casa física. E não. É muito mais do que isso. É organizar seu tempo, sua agenda, suas prioridades, seu coração, suas primazias. É organizar. É colocar o que é de direito em cada lugar. Eu ouvi uma frase essa semana que me marcou. O pastor dizia: nós não temos problema como igreja de dar a César o que é de César. Nosso grande problema como igreja é dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? As nossas prioridades. As nossas prioridades deveriam ser de Deus. Hoje, eu quero falar sobre algo que eu falei há algum tempo atrás. Eu lembro que eu fui mal compreendido quando eu falei sobre isso. Em 2024, nós fizemos uma série inteira falando sobre a travessia. Quem estava aqui? A travessia. Eu lembro das pessoas me procuraram e falaram: pastor, eu tenho que ouvir essa mensagem 3 vezes para poder entender. Parece que eu não entendo. O senhor está falando, eu não entendo o que o senhor está dizendo. Irmão, como isso é frustrante. Você falar e a pessoa não entender. E eu fui buscar Deus. Falei: Deus, será que eu não estou falando de forma que as pessoas estão me entendendo? E Deus me disse, naquele momento: não, elas não estão entendendo porque elas estão passando pela travessia. Em 2026, muitos já passaram pela travessia. Já estão em outro momento, em outro capítulo da sua história. Outros tantos ainda estão em capítulos que já deveriam ter sido vencidos. Mas essa noite, como marca-página, Deus vai virar a página na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode profetizar isso na vida de alguém que está aí perto de você. Deus vai virar a página essa noite. Ou Deus vai começar a virar a página essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nós, como igreja, precisamos aprender a vencer as resistências. E muitos de nós aprendemos, como eu aprendi,
que vencer resistências espirituais eram apenas nos consagrando em oração. Mas a verdade é que consagrar em oração era a ferramenta para a qual nós deveríamos ter para chegar no lugar de vitória. Não que a oração ela não seja poderosa, mas a oração e o jejum, elas nos preparam para a batalha. Elas nos fortalecem, elas nos preenchem de palavra de conhecimento, de palavra de unção, de palavra de poder, para chegarmos diante dos nossos inimigos e declarar a verdade de Deus para que as muralhas caiam. As pessoas aprenderam que se eu orar e somente ficar no campo da oração, as coisas vão acontecer. Sim, muitas coisas acontecem no campo da oração, mas existem momentos da nossa vida que Deus vai colocar um rio na sua frente e vai dizer: você orou, você consagrou, eu estou com você, agora atravessa. Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Josué, Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com Daniel. Por que Deus não faria isso com você? Falar de vencer resistências, de romper resistências, é um convite de Deus dizendo: ei, eu quero que você suba o nível. Eu tenho promessas te esperando do lado de lá do rio. Eu quero que você venha, eu estou te chamando. Eu não abri o rio ainda, preciso que você ponha o pé. E talvez a gente esteja do lado de cá: Deus, eu tenho um ano que eu estou orando, tem um ano que eu estou consagrando, tem anos que eu jejuo e o mar não se abre. E Deus está dizendo: ei, põe o pé. Se você pôr o pé, eu vou abrir e estou te esperando do lado de lá. O grande problema é que nós aprendemos a ser altamente eficazes em orar. E eu não estou dizendo que orar não é uma arma ofensiva, mas nós podemos nos esconder de decisões e de posicionamentos em Deus, nos escondendo atrás de um tempo de oração. Eu não estou dizendo, irmão, que orar é errado, pelo contrário, orar é a coisa mais importante da sua vida. Não saia daqui achando que o pastor está dizendo para eu não orar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que orar, porque a gente sabe aquilo que não tem no céu. A gente sabe o que não tem no céu. Existe roubo no céu, existe mentira no céu, existe morte no céu, existe doença no céu. Então a gente sabe o que orar para dizer: Deus, eu cancelo essa mentira, Deus, eu cancelo essa doença, Deus, eu cancelo esse espírito de enfermidade, esse espírito de morte. A gente sabe o que orar para desligar, mas a gente não sabe muitas vezes orar sobre o que nós devemos ligar. E é apenas em oração que nós recebemos a palavra de conhecimento no relacionamento com o Senhor, que vai nos dar a palavra certa para sabermos o que vamos ligar no momento da nossa oração. Mas aí Deus diz: você liga no céu, e agora eu preciso que você ligue na terra. A travessia é dizer: Deus, eu já liguei na terra, no céu, eu já entendi a sua mensagem, eu já entendi a sua palavra, eu já liberei essa palavra sobre a minha vida, mas eu ainda não estou caminhando como o Senhor gostaria que eu estivesse caminhando. Parece que o Senhor falou, mas se esqueceu. Parece que o Senhor disse, mas isso parece estar tão longe. Sinceramente, eu já perdi as expectativas de que essas coisas se cumpram na minha vida. Eu queria falar para pessoas hoje que ainda carregam promessas de Deus ainda não cumpridas na sua vida. Temos pessoas aqui assim ainda? Pergunta para o seu irmão: tem promessa que ainda não cumpriu na sua vida? Quem tem aí? Levanta a mão, deixa eu te ver. Eu quero falar para você essa noite. Coisas que ainda não aconteceram e vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 28, versículo 11.
eu não quero me empolgar, mas esse é um dos assuntos que eu mais amo falar da Bíblia. Então, se eu for rápido demais, faz sinal aí, porque eu fico empolgado quando eu falo dessas coisas. Gênesis 28, verso 11 diz: chegando a determinado lugar, parou ali para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor e que lhe disse: eu sou o Senhor Deus do seu pai Abraão e do seu pai Isaque. Darei a vocês, os seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, e eu não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou essa pedra em pé como uma coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome àquele lugar a Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente lhe darei o dízimo disso. Agora eu queria que você fosse comigo em Gênesis 32. Nós falamos da ida, agora falaremos da volta. Gênesis 32, versículo 22. Amém? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas, e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem do Val de Jaboque. Depois de havê-los feito passar, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, porque o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi transformada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor essa noite, que o Senhor pegue nas nossas mãos para atravessar esses lugares. Eu sei que existem irmãos meus que têm promessas. Outros tantos já perderam a expectativa do cumprimento de promessas. Nós estamos começando o ano, e o Senhor pode fazer em dias aquilo que o Senhor não fez em anos. Eu creio num Deus que traz velocidade, porque quando há posicionamento, há progresso. Senhor, eu oro essa noite, para que todos aqueles que estão no limiar de transformação, possam ser cheios do Teu Espírito, para viver esse lugar de travessia. Cobre aqui as nossas vidas, fecha os ouvidos contra todo comichão. Dá ordem aos Teus anjos agora, e eu peço nesse momento que o Senhor coloque em nós o poder, o dunamis, o poder do Teu Espírito, de dentro para fora, para que haja uma implosão do Teu Espírito dentro de nós, que nos leve a viver coisas que ainda não vivemos,
que nos impulsione a viver lugares mais altos, que nos faça desejar ir a caminhos mais altos aonde o Senhor está. Eu oro que essa noite que o Senhor nos abençoe esse tempo e essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos sobre o texto de Jacó fugindo da casa de seu pai. Deixa eu te contar uma história. A história de Jacó começa muitos anos antes dessa situação. Jacó foi o segundo filho de Isaac, gêmeo do seu irmão Esaú, nascido, agarrado no calcanhar. A palavra Jacó não significa, como alguns dizem, o trapaceiro. Significa aquele que está agarrado ao calcanhar. Até porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Por segundos, ele não foi o primogênito. E talvez você pergunte, por que ele precisava ser primogênito? De uma forma bem superficial, o primogênito, ele recebia duas partes de toda a herança que era do pai. Então, se Israel tinha 2 filhos, a herança era dividida em 3 partes. 2 partes ficavam com o primogênito e uma parte ficava com o outro filho. Se tivesse 10 filhos, se dividia em 11 partes. O primogênito sempre ficava com 2 partes. A Bíblia diz que Esaú, seu irmão mais velho, nunca valorizou a primogenitura. Em um acordo meio estúpido, vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Jacó aceitou, fez o combinado. Passados anos, seu pai velho, já quase cego, Jacó, em conluio com a sua mãe, veste roupas de animais, pele de animal. E ele chega diante do pai para cobrar a primogenitura e o pai o abençoa. O pai ainda pergunta, quem está aí? O pai pergunta o nome de quem está lá e ele diz, o meu nome é Esaú. O nome dele era Jacó, mas ele se apresentou para receber a bênção com a mentira. Meu nome é Jacó. Meu nome é Esaú. O irmão chega desesperado, tentando requerer qualquer tipo de bênção, mas o pai já tinha abençoado ele. E o irmão promete, o dia que o meu pai morrer, você também morre. Esaú era caçador. Era um homem valente, forte. Jacó não. Jacó era um homem da casa. Era o filhinho da mamãe, por assim dizer. Quando o pai começou a adoecer, ele sabia que os dias dele estavam contados. Juntou as coisas e foram embora. Fugido. Mas apropriado da bênção. No meio do caminho, Deus encontra ele. E por causa da bênção que estava sobre ele, faz um pacto com ele. Eu vou com você. Por causa da palavra que está sobre você. E ele disse, se o Senhor for comigo, quando eu voltar, o Senhor, além de ser meu Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo. Nós lemos isso no capítulo 28. No 32 ele está voltando. E a travessia de Jacó é a primeira travessia da Bíblia. Muitos homens fizeram travessia na Bíblia. Muitos. Mas o primeiro, Jacó. Travessia de Jabó. Naquela noite que ele atravessou, poucas horas antes, ele tinha mandado presentes para o seu irmão Esaú. Ele já era rico. Deus tinha cumprido a parte do trato. Fala para o seu irmão, Deus sempre cumpre a parte do trato. Eu sempre cumpro. 21 anos depois, está Jacó voltando, próspero, rico. A história diz que ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que Labão dividia o rebanho com ele, dizendo, as brancas são minhas e as malhadas são suas. A Bíblia diz que a bênção que estava sobre ele era tão poderosa, que ele colocava algumas varas
diante dos bezerros que iam beber água, e eles olhavam para as varas enquanto bebiam água, e à medida que eles olhavam, eles reproduziam salpicados. Quando Labão trocava, ele trocava as varas, e os bezerros nasciam brancos. Nada que Labão fizesse removia dele a herança e a bênção que estava sobre ele. Ele se tornou um homem riquíssimo. Não porque ele trocava varas, mas porque tinha uma palavra sobre ele. 21 anos depois, está Jacó voltando para cumprir a parte do trato. Só que quando ele foge, a terra era do pai. Quando ele volta, a terra é do irmão. E aí ele se prepara. Ele que não é bobo, que não é nada, ele junta um monte de presentes. Bois, cavalos, bezerros, junta um monte de presente, até porque não fazia falta para ele, e manda para o irmão. Sabe o que o irmão manda de volta? 400 generais de guerra. O cara manda presente e o cara diz: vem, estou te esperando. Só que para cumprir a promessa, para cumprir a parte dele no trato, ele tinha que entrar na terra. Todos os lugares que nós precisamos atravessar, todos os lugares que Deus nos chama para viver um nível superior, quando Deus disse: eu quero te abençoar, nesse lugar você vai ter que vencer um inimigo chamado o seu próprio medo. O medo do novo, o medo do inesperado, o medo da rejeição. Quantas pessoas ainda estão travadas no medo da rejeição? Quantos estão travados no medo da dependência? Quantos ainda não atravessaram para o lugar que Deus tem esperado com medo do inesperado? É como se disséssemos implicitamente dizendo: Deus, eu não confio que o Senhor vai me sustentar do lado de lá. E porque eu estou acostumado do lado de cá, é melhor ficar por aqui. A vida está boa, não está me faltando nada, está tudo no lugar, então para que eu vou me arriscar do lado de lá? E Deus está dizendo: os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus planos são maiores. Talvez você ainda está frustrado e insatisfeito. Não porque Deus não quis fazer, mas você está com medo de como será o seu futuro se Deus não fizer. Mas eu quero trazer uma notícia para você. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Você crê nisso? Aquele que te prometeu não vai te abandonar. Nós cantamos: o Senhor é o meu pastor. Oi? Oi? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A grande questão é que muitas vezes a gente nem sabe por que está com medo. Alguns de nós não atravessamos porque fomos adestrados pelas estruturas familiares a não atravessar. Tem um ditado que às vezes eu brinco com os meus, a gente está fazendo obra aqui. Hoje eu peso míseros 130 quilos. É pouquinho. Mas às vezes a gente põe o andaime aqui para poder mexer numa placa. Inclusive essa semana nós vamos mexer nessas placas. E aí eu digo: eu não vou subir porque eu sou pesado. Enquanto eu tenho medo, minha mãe tem filho. E eu falo isso para o Elise e faço o Elise subir, que é quase do meu tamanho. E o Elise: eu não tenho medo não. Então vai, Elise, eu tenho medo. Enquanto eu tiver medo, minha mãe tem filho. Então deixa, eu quero. Mas muitos de nós, brincadeiras à parte, fomos treinados para não arriscarmos. Eu quero te dizer uma coisa: vai chegar uma hora na sua vida, se já não chegou, que você vai ter que aprender a dar um salto de fé, se você quer viver coisas sobrenaturais. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você vai ter que aprender a dar um salto de fé. Sabe o que é um salto de fé? Você não tem chão, você só tem uma palavra. Só que existem momentos na nossa vida
que parece, eu não sei o nome que se dá no trânsito, mas parece que a nossa vida chega num momento que não dá mais para empurrar a situação que a gente está vivendo. Ou você decide para o lado esquerdo, ou você decide para o lado direito. Não tem como mais empurrar com a barriga o que você está vivendo. E você é obrigado a tomar uma decisão. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Não tem como mais, tem que decidir. E a barriga gela. E a gente morre de medo. E fala, meu Deus, como é que vai ser? E aí você decide. Porque não tem como mais empurrar. Aí você decide. E quando você decide, você fala, era só isso. É assim ou não é? Só que eu quero te dizer que você foi treinado para não decidir. Mas o Senhor essa noite quer derramar uma unção que vai fazer de você um homem e uma mulher decidida para atravessar todos os lugares que ainda está dando para levar com a barriga. Eu quero dizer que em 2026 você não vai levar nada com a barriga, porque Deus vai te ensinar a atravessar e viver coisas maiores em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplaude o Senhor um pouquinho. Aleluia. Deus vai te levar a atravessar coisas maiores em nome de Jesus. A Bíblia diz, e eu queria que você abrisse em Gênesis 31, versículo 51. Gênesis 31, versículo 51. Disse ainda Labão a Jacó: aqui está um monte de pedras, e esta coluna que coloquei entre mim e você. Pode fechar. A Bíblia diz que quando Jacó foge de Padã Arã, que era a terra de Labão, a Bíblia diz que ele espera Labão ir cuidar do seu rebanho, junta suas mulheres, seus filhos, meio que na calada da noite, perna para que te queime. Quando Labão volta, ele fica furioso, ele diz, eu vou matar Jacó. Ele junta os filhos dele, e numa perseguição de 3 dias ele alcança Jacó. Só que no meio do caminho, Deus dá um sonho para Labão. Deus diz para ele, se você encostar o dedo nele. Tem gente que é mimado por Deus, né? Tem gente que é meio mimado por Deus. Deus falou com ele, se você encostar o dedo nele, eu vou acabar com você. Então ele encontra Jacó, agora ele já encontra Jacó manso. Ô Jacó, eu vim cá só para despedir de você, 3 dias de viagem, mas eu vim cá só para despedir de você. Mas vamos fazer um trato aqui nós dois. Eu vou colocar esse monte de pedra. Esse lugar a partir de agora vai chamar Mispá, que significa fronteira. Nós vamos fazer um trato nós dois. Nunca mais eu vou passar desse monte de pedra para frente. E você nunca mais vai passar desse monte de pedra para trás. Nunca mais nós dois nos veremos. Porque tudo que vivemos foi bom, mas a partir de agora acabou. Quem está disposto a viver coisas sobrenaturais está disposto a sacrificar coisas do seu passado. A colocar limites, a dizer para si mesmo, nunca mais eu atravesso esse lugar. Tem pessoas que estão acostumadas a lidar com o seu passado fracassado. Já contaram uma história para você mesmo. De contar histórias, não, eu sou assim, eu não consegui porque minha vida foi muito difícil. A gente aprendeu a contar boas histórias sobre nós mesmos, para as pessoas, para justificar os nossos fracassos. Porque a gente está mais acostumado a viver com o nosso passado do que nos relacionar com o nosso futuro. Então, Jacó disse, nunca mais, Labão, pode botar esse monte de pedra aí, nunca mais eu volto nesse passado. Nunca mais você vai ouvir falar de mim, nunca mais eu boto o pé nessa terra. Eu quero contar para vocês uma história. Um dia, a igreja era lá na Benjamin Constant. Quem era do tempo da Benjamin Constant? Levanta a mão. Um pouquinho de gente.
Eu me lembro que a gente estava ungindo essas cadeiras pretas aí que ficam nas laterais. A gente colocava no início 48 cadeiras, 6 fileiras de 8. E não enchi não, irmão. Era assim, era pouquinha gente. E todos os dias eu ia para a igreja à tarde orar. E eu orava ungindo as cadeiras. Mas eu tinha algo no meu coração. Eu cresci, a minha adolescência, minha juventude, eu tinha uma boa qualidade de vida. Meus pais tinham uma boa qualidade de vida. Mas pelo processo de Deus, quase tudo na minha juventude, da juventude, não sobrou nada. A gente todo mundo se acostuma fácil com coisa boa, não é verdade? Todo mundo se acostuma. Difícil é acostumar com coisa ruim, né? Se readaptar a coisa ruim é difícil, é ou não é? É ruim pra caramba, é muito ruim. E eu tive que aprender a fazer isso. E eu via os meus amigos de escola, os meus amigos que estudaram comigo, enquanto eu ainda estava num projeto embrionário, eu vi alguns amigos meus decolando. E eu comecei a reclamar, aprendi a reclamar com Deus. Deus, eu te entreguei a minha juventude. Eu te entreguei o que eu tinha de mais precioso. Eu nunca olhei para trás. Eu me converti, eu tinha 16 anos. E você nunca vai ver um pastor dizendo, porque quando eu desviei, eu nunca consegui desviar. Até porque o diabo não ia me aceitar lá. Acho que eu nunca ia conseguir desviar. Eu quero manter esse nome de Jesus. Mas eu reclamava, eu recebi uma flecha de amargura no meu coração, dizendo para Deus, Deus, eu te servi, eu estou te servindo tem tanto tempo, estou fazendo tudo certo, mesmo que eu saia prejudicado, e as coisas não acontecem na minha vida. Eu estou vendo os meus amigos passarem, eu estou vendo eles decolarem, eu tenho vergonha de encontrar eles na rua, Deus, porque para mim parece que nada acontece. E um dia Deus usou uma pessoa. Eu estava orando pelas cadeiras, falando, Deus, coloca a gente aqui dentro. E o irmão veio para mim e disse, Deus tem uma palavra para você. Ele disse assim, Deus manda te dizer, cala sua boca. Eu não quero mais ouvir você falando disso comigo. Nunca mais toque sobre esse assunto comigo de novo. Eu não quero mais ouvir sua reclamação sobre isso. Eu quase que pedi pelo amor de Deus. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim aqui, olha. Eu acho que eu quase fiquei amargurado com Deus. Que era tudo que eu não queria ouvir. Mas era Deus dizendo, eu ponho uma pedra nisso. Sobre esse assunto eu ponho uma pedra. Nunca mais você vai falar dele. Nunca mais você vai atravessar essa fronteira de novo. Porque se você atravessar essa fronteira, meu pacto está quebrado. Daquele dia em diante, nunca mais eu reclamei com Deus sobre esse assunto. Daquele dia em diante, a minha vida começou a decolar. Em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque quando a gente está atravessando, a gente tem que ter coragem de botar uma pedra em lugares que nós não podemos mais pisar. Existem relacionamentos que você deveria colocar uma pedra. Existem pessoas que você deveria colocar uma pedra. Existem lugares, ambientes que você deveria colocar uma pedra e nunca mais atravessar. Existem conversas, assuntos que você deveria colocar uma pedra e nunca mais falar sobre isso. Se você está disposto a viver coisas maiores, você tem que estar disposto a sacrificar coisas menores. E você pergunta, Deus, por que não acontece comigo? Deus diz, põe a pedra. Cala a sua boca e põe a pedra. E não toca mais nesse assunto com mais ninguém. E vamos ver o que acontece. Está disposto a fazer isso? Porque quem quer atravessar tem que estar disposto a passar por Mispa, colocar o lugar de colocar pedras em fronteiras e nunca mais atravessar.
Entendendo o que eu estou dizendo? Hoje está fazendo sentido? Há 2 anos atrás não fez sentido para ninguém. Está fazendo sentido aí, irmão? Pergunta ao seu irmão, está entendendo o que ele está falando? Está entendendo? Está entendendo hoje? Então tá bom. A Bíblia diz que não vai ser fácil fazer essas coisas. Pergunta para o seu irmão aí, é fácil fazer esses negócios? É fácil? Quem aqui que acha que isso é fácil? É fácil, meu irmão. Se fosse fácil, já tinha feito. Não é fácil, não. Mas a Bíblia diz que quando Jacó está atravessando, quando ele chega na colina de Padã Arã, que ele começa a atravessar, a Bíblia diz que ele vê um acampamento de anjo na frente dele. E quando ele olha para trás, ele vê outro acampamento de anjo. Ele diz, Manaim, tem 2 acampamentos de anjo aqui. Estranho, porque é a única vez que se fala de acampamento de anjo, e logo 2. 2 acampamentos, um na frente dele e um atrás dele. E isso só aconteceu, essa manifestação dupla de Deus, na Bíblia só aconteceu uma outra vez, quando Moisés atravessava o mar vermelho. A Bíblia diz que quando eles saem do Egito, uma coluna de nuvem acompanhava eles durante o dia. Quando dava a noite, a coluna ia embora e descia uma coluna de fogo, lembram disso? Para esquentá-los. Mas a Bíblia diz que quando o mar começou a se abrir, a coluna de fogo foi para frente do povo. E a coluna de fumaça foi para trás do povo para confundir Faraó. Isso só aconteceu 2 vezes na Bíblia, quando o povo estava atravessando. Então eu quero te dizer que no momento da sua travessia, hoje, no dia de hoje, em nome de Jesus, Deus libera reforço espiritual para derramar algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Se você está aqui dizendo, pastor, eu não sei como eu vou atravessar, eu quero te dizer, Deus vai mandar reforço do céu para que você consiga atravessar, porque o diabo quer te manter cativo, mas Deus quer te levar a viver coisas diferentes do que você está vivendo hoje, em nome de Jesus. Se nós entendermos isso, nós vamos parar de olhar para o medo que sentimos de atravessar e vamos começar a enxergar aquilo que Deus está fazendo para que eu possa atravessar. Eu quero que você saiba, esta noite, Deus está pegando na mão de muita gente para atravessar o próximo nível da sua vida em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz aqui? Quem está animado com isso? Cutuca seu irmão e fala, você está entendendo o que ele está falando? Tem certeza? Então reage aí. Vamos lá? Hoje Deus vai pegar na sua mão e vai te levar a lugares mais altos, porque você vai atravessar lugares sobrenaturais da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, você pode receber isso. Reage, pelo amor de Deus. Reaja. Ou nós vamos mudar, ou nós seremos tragados pelas circunstâncias. Resultado disso, quem atravessa tem um encontro com você mesmo. Todas as vezes que nós vamos atravessar, Deus vai nos mostrar, Deus vai colocar um espelho na nossa frente, vai dizer, olha quem você é. A pergunta que o anjo fez para Jacó é, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Porque há 21 anos atrás, o pai dele perguntou, quem é você? E ele disse, meu nome é? Jacó teve que assumir que ele não era Esaú. O que dá a entender é que ele nunca tinha se arrependido de ter colocado o nome e se auto-intitulado Esaú. Agora, diante de Deus, Deus diz, qual é o seu nome? E ele tem que assumir que ele é Jacó. Porque não existe novos lugares, novos níveis, se você não assumir as suas falhas e as suas limitações. Deus não te leva a lugares mais altos se você não reconhecer quem você é. Se você não assumir, não, eu não sou essa Coca-Cola toda. Se você não assumir os seus pecados e suas falhas, nós temos uma tendência em terceirizar transformações. Quando o fulano mudar, eu mudo. Eu sinto muito, nenhum dos dois vai para o próximo nível.
Nós precisamos ter um encontro com Deus, mas precisamos ter um encontro com a gente mesmo. Olhar para a gente e dizer, eu não sou isso que eu falava que eu era, eu sou Jacó, eu não sou Esaú. Porque quando nós assumimos as nossas falhas e dizemos, eu sou Jacó, Deus diz, agora você já não é mais Jacó. Agora você é Israel. Quando você assume que você não é, Deus diz, então, porque você assumiu que não é, eu mudo o seu destino. Destinos são mudados não porque você é bom, mas porque você reconhece que você não é tudo. Nossos caminhos nos levam a determinados lugares, mas quando Deus entra na história, nossos caminhos são alterados. É Deus dizendo, eu sou Deus, Jacó dizendo, eu sou Jacó, e Deus diz, agora que você entendeu que você não é Jacó, você é Israel. Você agora é um príncipe, porque você entendeu que você não era Esaú, e você, por entender que não é Esaú, você não vai ser mais chamado de Jacó. Quando Deus muda um nome, Deus muda o destino daquela pessoa. Se nós não reconhecermos quem nós somos, nós nunca viveremos um novo destino que Deus tem para as nossas vidas. Senhoras e senhores, você e eu não somos tão espirituais como nós achamos que somos. Nós não somos tão inteligentes como achamos que somos. Nós não somos tão felizes como mostramos para as pessoas que somos. Não somos tão cultos como falamos para as pessoas. Não somos tão espiritualizados como achamos que somos. Quando você reconhecer que você não é nada além de Jacó, talvez você receba hoje o nome de Israel, que vai mudar o seu destino. Fala para o irmão que está do seu lado, você é Jacó, mas Deus vai te transformar em Israel essa noite. Quem passa por isso, recebe a marca de Deus. Interessante que Deus muda o nome de Jacó, mas é Jacó que muda o nome do lugar. A Bíblia diz que o lugar chamava Jaboque, e Deus disse, em Jaboque você não é mais Jacó, você é Israel. E Deus, Jacó olhou para um lado e falou, se esse lugar, se eu não sou mais Jacó, eu sou Israel, então esse lugar já não é Jaboque, esse lugar é Peniel. Deus muda o nome da pessoa, mas quem muda o ambiente é você. Deus muda o seu nome, muda seu destino, mas quem muda ao seu redor é você. Porque quando você recebe a marca de Deus, os seus caminhos são transformados. Quem está disposto a atravessar, está disposto a mudar tudo que está ao seu redor. Porque quando recebemos uma marca de Deus, tudo que está ao nosso redor começa a se alinhar à frequência de Deus. Pastor, parece que minha casa é um inferno. Talvez seu nome seja Jacó. Nada acontece na minha vida, então assuma que você é Jacó. As coisas não estão dando certo no meu casamento, então assuma que você é Jacó. Reconheça, abaixa a sua cabeça e diz, eu não sou Esaú, como eu disse para as pessoas, eu sou Jacó. E Deus vai mudar o seu nome, e vai te dar autoridade para mudar a sua casa. Para isso, tem que estar disposto a se comprometer, a vencer seus medos. Vai ter que estar disposto a botar pedras em lugares, em fronteiras, a fechar fronteiras. Você vai ter que estar disposto, essa noite, de vencer suas próprias limitações e dizer para Deus, Deus, eu sozinho não consigo, mas eu quero um reforço do céu para que eu possa viver o sobrenatural na minha vida. A pergunta que eu quero fazer é, quantos aqui precisam atravessar para um próximo nível essa noite? Eu quero que você fique de pé para a gente orar. Eu não sei qual parte da sua vida você precisa atravessar. Talvez alguns aqui precisam atravessar uma fronteira familiar, profissional, espiritual, ministerial.
sei qual fronteira. Eu sei que quando nós chegamos no limiar de um nível e a gente não avança, sabe qual é a nossa tendência? Retroceder. Você já sentiu isso? Que você foi e não conseguiu. Sabe o que aconteceu? Você começou a voltar para trás. Porque talvez alguém não chegou para você e disse: ei, você chegou no limite, está na hora de pular. Você está ficando doido? Não. Porque quando você pular, você vai entender quem é Deus. Porque quando você colocar o pé no vazio, Deus vai colocar o chão para você pisar. Quando você já não conseguir ir mais, os céus vão se abrir, uma escada vai descer. E você vai ver os anjos subindo e descendo ao seu favor. Quando as pressões da vida te apertarem, e você já não tiver mais saída, você vai ouvir uma voz do céu dizendo: mande que esse povo marche. Você vai colocar aquilo que está na sua mão, você vai estender. E vai dizer, quando nós levantamos a mão, sinal de rendição, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés levantar o seu cajado. Diz: pega tudo que você tem, Moisés, e ergue. E a Bíblia diz que quando Moisés ergue o cajado, o que acontece? O mar se abre. Talvez você chegou na beirada do mar, mas não teve coragem de erguer o seu cajado. Talvez você chegou no limiar da batalha que te daria vitória. Você chegou a ver as campinas de um novo tempo. Você conseguiu vislumbrar. Falou: nossa Deus, isso é bom demais. Nada aconteceu. Porque você ficou com medo de entrar no novo território. Deus é um Deus que continua abrindo os mares. Continua abrindo os rios. Continua nos convidando para o lado de lá. Só que é um salto no escuro. Como vai ser minha vida se eu fizer isso? Ei, não é sobre como vai ser a sua vida. É se você tem coragem de viver uma nova vida. Como as pessoas vão falar de mim? Sim, elas vão falar e você vai vencer esse espírito de rejeição. Mas e se nada der certo? Vai ter acampamento de anjo, na frente e atrás te sustentando. Não importa o que vai ser. Importa que o que for acontecer, eu não vou deixar de dar esse salto hoje. Sabe o que eu sinto no meu espírito? Tem pessoas já preparadas para saltar. Só que os joelhos começaram a doer. Porque não tiveram coragem de saltar. Eu quero dizer que existem dores que você está sentindo. Eu falo isso pelo Espírito agora. Tem dores que você sente porque você não teve coragem de saltar. Teve coragem. Mas hoje, eu quero te desafiar a sair do seu lugar. Pastor, mas vir na frente vai mudar alguma coisa? Não sei. Mas talvez sair do seu lugar vai ser o salto de exposição que talvez você precise. E dizer: Deus, eu não quero mais viver o que eu quero, o que eu estou vivendo. Eu quero dar um salto. Eu não sei para onde, eu não sei como, mas eu quero seguir a voz. Eu quero ir. Eu quero ir além. Eu quero ir em lugares mais altos. Eu quero viver coisas novas na minha vida. Talvez você está aqui e você nunca ouviu um pregador falar sobre isso. Mas quando você conhece Jesus, você também tem que dar um salto. Vai ter que dar um salto do mundo para Cristo. E dizer: a minha vida já não vai ser mais a mesma, porque Cristo entrou em mim. Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vai viver dentro de mim. Sabe,
Muitos de nós já vivemos essa travessia do mundo para o reino da luz. Só que Deus diz, ainda tem lugares mais altos, filho. Pode subir aqui. A Bíblia diz que em Apocalipse, o anjo diz para João, sobe e vem ver. Ele está dizendo, tem lugares, tem acesso a lugares mais altos. Você pode vir. Só que a gente ainda está com medo.